Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Hoje nós veremos a nossa lição número 6. Fidelidade na adversidade. Vamos abrir em Jó 42, o último capítulo do livro de Jó. Jó 42, nós leremos todo o capítulo. Jó 42. Amém? A confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e o da terceira Queren-Apuc. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém. Vamos orar? Santo Deus, nós mais uma vez elevamos o nosso coração ao Senhor agora em oração, Pai. Nós te bendizemos e te louvamos, porque mais uma vez nós estamos aqui, Pai, para estudar a sua palavra, para aprender mais da sua palavra. Te agradecemos, Senhor, por este privilégio que é o de poder ler, meditar e estudar a sua palavra. Aplica, ó Deus, a sua palavra nesta manhã aos nossos corações, que nós saiamos daqui, Pai, revigorados pela sua palavra. A palavra que é a única regra de fé e prática de nós, os cristãos. Nós nos apegamos, Senhor, somente à sua palavra e a nada mais. Nós não nos apegamos a palavras de homens, a sabedorias de homens, mas nós nos apegamos, ó Deus, somente ao que está escrito nas santas e sagradas Escrituras. Através delas, ó Deus, fala aos nossos corações nesta manhã. Obrigado, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Fidelidade na adversidade. Fidelidade tem a ver com constância, com manter-se fiel, não esmorecer.
Muitas vezes nós podemos estar fiéis, mas não sermos fiéis. Estar é muito diferente do que ser. Então, a fidelidade, ela está ligada a isso, a manter uma constância, a manter-se fiel e não somente estar fiel. Em meio a adversidades, a todas as circunstâncias contrárias, a todas as provações pelas quais nós passamos, manter-nos fiéis firmes, sem esmorecer. Mas será que nós conseguimos isso, meus irmãos? Manter-nos fiéis, não somente estar fiéis, mas sermos fiéis em meio a tantas provações pelas quais podemos passar? Será que conseguimos ser fiéis no vale, ser fiéis no deserto, ser fiéis quando tudo parece virar de pernas para o ar, quando tudo parece desabar, quando tudo parece virar cinzas? Será que conseguimos nos manter fiéis? Ser fiel e não somente estar fiel. Em 2 Timóteo 2, de 11 a 13, vai nos dizer assim, não sei se eu vou conseguir reproduzir 100% como está lá, mas é mais ou menos assim. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, ele permanece fiel. De maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. Deus permanece fiel, meus irmãos, a ele mesmo, a essência dele, a essência de salvar o justo, mas também a essência de condenar o ímpio. Ele permanece fiel, de maneira nenhuma ele muda. Antes vem falando, se nós morremos com ele nós viveremos. Se nós perseverarmos, nos mantermos fiéis, nós reinaremos com ele. Mas se o negarmos, se somente estivermos fiéis e não formos fiéis, ele, por sua vez, nos negará. É uma dificuldade muito grande nos manter fiéis em meio a lutas, a provações que nós passamos. Como eu disse aqui na lição 3, as provações vêm com intensidades diferentes para todos nós. O que é muito intenso para mim pode não ser intenso para alguns de vocês e vice-versa, mas as provações vêm, cada um de nós vai encarar de uma forma. A questão é, conseguiremos nos manter fiéis em meio ao vale, ao deserto? Conseguiremos? Em relação a esse assunto, nós temos então o tão conhecido exemplo de Jó. Muitos falam sobre a paciência de Jó, que Jó foi paciente, mas a mensagem do livro de Jó é muito mais profunda. Jó passou por todo um vale e ele se manteve fiel. Nós temos a tendência de enfatizar o sofrimento de Jó, todas as perdas dele, perdeu os filhos, perdeu toda a riqueza, perdeu a saúde. Somos tendentes a enfatizar essas coisas. Mas ali o clímax, o ponto culminante, o ponto principal da história de Jó é a aprovação do servo fiel, que foi provado e depois aprovado. Esse é o clímax, esse é o ponto culminante, o ponto principal da história de Jó. E também é a derrota de Satanás e a glorificação de Deus Todo-Poderoso, que exerceu ali o seu domínio, mostrou que ele sempre exerce o domínio. Um estalar de dedos, Jó se viu totalmente arruinado, Perdeu tudo. Um homem que era muito rico passou a ser pobre, que tinha ali 7 filhos e 3 filhos, de repente todos morrem, que tinha saúde, de repente se vê ali acometido de lepra. Ele perdeu tudo, mas a Bíblia diz que Jó em momento nenhum ele pecou contra Deus e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele manteve-se firme em meio a todas aquelas provações. Mesmo quando a mulher dele chega para ele e fala assim, homem, você ainda mantém a sua integridade? Você ainda mantém a sua fidelidade? Amaldiçoa a Deus e morre. Como se ela dissesse, olha o seu estado, homem. Como você ainda persevera, como que você ainda se mantém fiel nesse estado em que você se encontra? Deus pesou a mão sobre você e te esmagou, amaldiçoa, blasfema contra Deus e morre. Jó diz assim, você fala como uma louca, você fala como uma louca. Nós recebemos o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal?
Se Deus nos deu o bem, Ele também pode nos dar o mal. Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus e nem atribuiu a Deus falta alguma. Mesmo que em alguns momentos ele tenha se excedido nos questionamentos a Deus. Mas ele não pecou nem atribuiu falta a Deus. Em alguns momentos ele começa a questionar por que tudo aquilo estava acontecendo com ele. Então Deus vem e o repreende, né? Deus fala a ele: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem usa de críticas vai contender com alguém que é todo-poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Então Jó ali, na atitude humilde, ele reconhece, ele fala: eu vou pôr a minha mão, a minha boca, eu vou tapar a minha boca, eu não mais falarei. Eu não mais falarei. No final ele faz a emocionada confissão, né? Ele reconhece, ele fala: por isso eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Chegou ao ponto de falar: eu abomino a mim mesmo, eu me arrependo. Ali sim ele viu: quem sou eu para questionar ao Deus Todo-Poderoso? Estou falando do que eu não conheço. Então, irmãos, nessa história de Jó, né, vamos aprender aqui algumas lições sobre como nos manter fiéis em meio às provações. Talvez ninguém tenha sido tão provado, né, em toda a Bíblia como Jó. Sofreu perdas de todas as maneiras, né? Então, nós temos os tópicos para reflexão. O primeiro tópico: neste mundo nós podemos ser provados. Eu nem diria que nós podemos ser provados. Nós fomos provados, nós somos provados, nós seremos provados. Isso, meus irmãos, é uma certeza na caminhada cristã. Não é nem que nós podemos ser provados, nós seremos sempre provados. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram passando por provações. Então, nós fomos provados, nós somos provados e nós seremos sim provados. Como eu falei, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. A provação vem para cada um de uma forma, mesmo que em circunstâncias parecidas, mas é uma realidade na caminhada cristã. Essa é a tônica ali da história de Jó. Essa é a mensagem ali também da história de Jó. Ninguém está livre de passar por provações, mesmo os cristãos mais piedosos e mais santos. Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E isso foi falado da boca do próprio Deus para Satanás. Olha o testemunho que o próprio Deus deu sobre Jó. Então, um cristão tão piedoso quanto esse não deveria passar por tudo que ele passou. Se formos olhar com a ótica humana, analisar com a ótica humana. Mas não é justo uma pessoa como Jó passar por tudo isso. Talvez nós podemos pensar, nos julgar muitas vezes muito justos e pensar: não é justo isso que eu estou passando? Por que Deus estou passando por isso? Deus falou para Jó: quem usa de censura acaso vai contender com alguém que é todo-poderoso? Quem pode responder a mim? Mas nós podemos assim agir. Por que isso está acontecendo comigo? Por que não é com fulano? Às vezes nós julgamos melhor do que os outros, né? Por que não é ele? Por que ele não está passando por isso? Tem que ser comigo. Porque essa perda veio para mim e não para fulano. Ele é pior do que eu, ele é mau, eu sou bom. Nós nos apegamos à nossa justiça e começamos a fazer esse tipo de julgamento. Mas nós vemos aqui alguém tão piedoso como Jó, e mesmo assim passou por tantas tribulações. É uma questão de maturidade cristã, não ignorar que mesmo os cristãos mais piedosos, na vida dos cristãos mais piedosos, pode incluir derrotas, perdas e sofrimentos. As provações estão inseridas no contexto da vida cristã. Jó era um servo fiel, como eu disse aqui, né? Então ele foi envolvido nessa série de provações, nessa série de perdas, mas isso foi com o fim de provar a fé de Jó. A Bíblia nos diz ali na história, quando Satanás chega diante de Deus, é interessante que não é Satanás que puxa a conversa com Deus, é próprio Deus que começa a conversar, e ele pergunta já: de onde você vem? De passear pela terra e rodear por ela. Então Deus pergunta: você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Se eu não me engano, no versículo 1 do capítulo 1 de Jó já falava: havia um homem tal que era íntegro, reto, mas no versículo 8 do capítulo 1, se eu não me engano, o próprio Deus dá esse testemunho e repete o que foi dito lá no versículo 1. Você viu, Satanás, o meu servo Jó? Então ele começa a dar as qualidades de Jó.
Nesse momento aqui eu pensei, se fosse eu no lugar de Jó, se Deus perguntasse, você viu meu servo Ademir? Eu pensei, que qualidades Deus falaria de mim? Eu fiquei com medo, sinceramente, irmãos. Será que eu poderia ouvir Deus falando isso aqui de mim? O Ademir íntegro, reto, temente a Deus que se desvia do mal? Mas de Jó, Deus, o próprio Deus, testemunhou essas qualidades. Íntegro, reto, temente a Deus que se desviava do mal. Meus irmãos, integridade está ligado àquilo que nós somos quando ninguém está nos vendo. A integridade é isso. Quando nós estamos no nosso quarto, na nossa casa sozinhos, em um lugar onde ninguém está nos vendo, isso é integridade. Retidão é aquilo que as pessoas veem de nós. Se eu ando reto perante a sociedade ou se eu dou um mau testemunho. Temente a Deus, Jó era temente a Deus, reconhecia a soberania de Deus, o domínio de Deus, ele era temente a Deus, e que se desviava do mal, ele contornava o mal, isso tem a ver com santificação, se desviava do mal. Então, qualidades que todos os cristãos deveriam ter. Mas eu fiquei pensando, e se Deus perguntasse para Satanás, você viu meu servo Ademir? Eu fiquei pensando, o que seria dito? O que o próprio Satanás talvez diria. Interessante que o próprio Deus já pergunta se Satanás viu o servo Jó e Deus já dá as qualidades. Aí Satanás começa, mas também o Senhor o encheu de riqueza, de saúde, uma família bonita, 7 filhos e 3 filhas, ele é abençoado em tudo. Toca em tudo isso que o Senhor deu a ele e o Senhor vai ver se ele não blasfema na sua cara. Satanás começa a provocar. Satanás acreditava que a fidelidade de Jó estava condicionada a todas as bênçãos que ele havia recebido e a todas as bênçãos que talvez ele ainda ia receber. Mas ele vai ser envergonhado. Como Deus sabia sobre a fidelidade ali de Jó, Deus sabia, se eu permitir a provação, ele vai se manter fiel. Então eu vou permitir. Vai lá, toca em tudo quanto ele tem. Pode tirar toda a riqueza dele, pode tirar a saúde, pode tirar a família dele, toca, só não toca na vida dele. Satanás é limitado, é como um cachorrinho preso. Você vai dando corda, Deus vai dando corda até onde ele quer, mas ele é limitado. Mexe em tudo ali, menos na vida dele. Ou seja, a provação na vida de Jó foi ocasionada por Satanás, mas com a permissão de Deus. A Bíblia não fala que Satanás foi diante de Deus para pedir autorização para provar Jó, para testar Jó. Fala que no dia em que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, Satanás estava entre eles. Então Deus puxa ali a conversa com Satanás e aí começa a falar de Jó. Isso tudo era a fim de, meus irmãos, de provar a fé de Jó. Deus sabia que os servos fiéis resistem firmemente em meio às provações. Então Satanás ali depois ao final da história, ele vai ser desmoralizado, vai ser envergonhado. Jó se transforma em um homem mais forte depois daquelas provações. Chega um momento que ele fala, como nós vimos aqui, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó tinha experiência com Deus, mas ele só conhecia de ouvir, ele não tinha visto, presenciado Deus, está diante da presença de Deus como ele estava agora, contemplando realmente toda a santidade de Deus. Então ele fala, eu te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso fortaleceu Jó. E é interessante que ele disse isso só em meio às provações. Ele não disse isso quando estava tudo bem. Ele disse isso em meio às provações. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, meus irmãos, que era um homem tão, eu acho tão interessante, que fala que ele se preocupava tanto com a família, com os filhos, que ele fazia sacrifícios, oferecia holocaustos pelos seus filhos, fala que ele se levantava de madrugada para oferecer holocaustos. Ele dizia assim, porque porventura, talvez os meus filhos tenham blasfemado contra Deus em seu coração. Talvez ele não presenciava nenhum pecado dos filhos dele, mas ele falou isso, talvez eles tenham pecado no coração. Eu não sei do pecado deles, mas talvez eles tenham blasfemado contra Deus no coração. Então ele se levantava de madrugada para oferecer sacrifício pelos seus filhos. Como que um homem desse, meus irmãos, vai passar por essas provações que nós vemos aqui? Qual o propósito de Deus em tudo isso?
nós vemos o mais piedoso dos cristãos está sujeito a passar por provações. Nenhum de nós está isento de passar por provações. A questão das provações sempre passa, é a questão da pedagogia divina, do ensino divino. Nós vemos com o povo no deserto, né, em Deuteronômio, nós vemos o povo no deserto passando por provações, aquilo fazia parte da pedagogia de Deus, do ensino de Deus, para provar o povo, para ensinar o povo. E o povo murmurava e queria voltar para o Egito, o povo não abriu o coração para reconhecer ali Deus usando situações difíceis para abençoá-los, para amadurecê-los, mas as provações fazem parte da pedagogia de Deus para nós, do ensino de Deus. Nós, às vezes, não conseguimos entender isso, né, aceitar isso, mas faz parte. Em tudo, Deus tem um propósito. Mesmo as provações mais difíceis, meus irmãos, vão ter sempre um fim proveitoso, né, um fim positivo. Outro aspecto importante acerca das provações é que, segundo a Bíblia, Deus provê livramento para que o crente possa suportar. Deus não nos prova e nos deixa largados, sem prover também a capacidade de um livramento, de suportar a provação. As tentações são a provação, mas o Senhor provê, né, livramento. Em Hebreus está escrito: toda disciplina, com efeito, no momento ela não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Frutos de justiça, está em Hebreus 12, 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Como um pai ou uma mãe quando disciplinam os filhos. Para o filho, no momento ali, é a pior coisa do mundo. Não parece nada proveitoso, né? Não é motivo de alegria, é motivo de tristeza. É motivo para emburrar, fazer biquinho, falar que não vai comer, que não vai fazer isso, e cruzar os braços ali e ficar emburrado. Nenhuma correção, nenhuma disciplina, em primeiro momento, ela parece ser proveitosa, ela parece ser motivo de alegria, mas ao final, nós vemos que sim. Assim são as provações de Deus para a nossa vida. Vamos ler 2 Coríntios 7, de 9 a 10. Segunda Coríntios 7, de 9 a 10. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento, para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Até aí o versículo 10. Então, nenhuma correção, de primeiro momento, ela vai parecer motivo de alegria. É sempre motivo de tristeza. Mas aqui o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, ele fala: não me alegro porque vocês foram contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. A tristeza, segundo Deus, ela produz um arrependimento. A correção de Deus, que vem através das provações, das dificuldades, ela vai produzir arrependimento em nós, um quebrantamento. Essa tristeza que às vezes nós vamos sentir em momentos de sermos apertados ali por Deus e de questionarmos Deus, ela vai ter um fim benéfico, ela vai produzir quebrantamento, arrependimento, diferente da tristeza do mundo, que só vai produzir morte. Quando a expectativa está nas coisas do mundo e quando nós nos entristecemos, vem a morte. Mas essa tristeza, segundo Deus, quando somos quebrantados, vai produzir vida. O apóstolo Paulo falava aqui aos coríntios. O Senhor Jesus nos alenta, dizendo: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante que ele não diz: no mundo passareis por aflições. Passais, está no presente, vocês vão passar. Não é que vocês passarão, vocês vão passar por aflições, por provações. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Isso aqui, meus irmãos, deve nos encorajar, deve nos dar um alento quando estivermos passando
por provações. Ele venceu o mundo. Então, todo tipo de dor e de tristeza que esse mundo pode nos causar, nós um dia venceremos, porque ele venceu o mundo. Então, devemos ter bom ânimo. Tópico 2 para reflexão. A fidelidade cristã é desprovida de interesses egoístas. A Bíblia afirma que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E Jó, meus irmãos, ele vivia assim, não é por causa das bênçãos que ele já havia recebido e por causa, talvez, de outras bênçãos que ele receberia. Não é por isso que ele vivia dessa forma, com integridade, retidão, desviando-se do mal, temendo a Deus. A fidelidade de Jó estava desprovida de interesse egoísta. Ela não estava limitada, condicionada às bênçãos de Deus. Mas Satanás pensava assim. Por isso ele falou para Deus, tira tudo que o Senhor deu para ele, o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar na sua cara. Satanás pensava assim, mas Deus, como Deus conhece o coração, Deus conhecia Jó, então Deus permitiu. Mas Satanás acreditava que a fidelidade de Jó estava condicionada a tudo que ele tinha. Mas não era assim. Satanás não acreditava que Jó poderia permanecer fiel, né? Então, diante ali da permissão de Deus, ele vem e traz essa desolação ali implacável sobre a vida de Jó, né? Fazendo com que Jó perca tudo, né? Tudo que ele tinha. Então, nós aprendemos, irmão, com essas coisas, que a nossa fidelidade ela precisa estar acima de todas as coisas. Independente se Deus tirar, se Deus der, a nossa fidelidade deve estar acima de todas as coisas. Como Jó, a sua fidelidade estava acima de todas as coisas. Ele perdeu, não foi só um pouquinho, não, ele perdeu tudo, a ponto de ter que sentar no chão, pegar um caco e rapar as próprias feridas. Uma situação deplorável, de humilhação. E vem ali os seus 3 amigos e começam a conversar com ele. Em certos momentos eles começam a questioná-lo e atribuir todo aquele sofrimento ao pecado de Jó. Eles falam, deve ser porque você pecou, você está passando por isso porque você pecou. Eles começam ali, o homem numa situação difícil ainda tem ali os amigos para ficar falando na cabeça dele. E não era por causa do pecado de Jó, era porque Deus havia permitido a aprovação, mas eles ficaram ali falando que era por causa de algum pecado que ele devia ver, né, e tal, mas nós percebemos ali que era realmente o intuito de Deus, mesmo com o homem tão piedoso como Jó, era para provar a sua fé e para fortalecê-lo. Quando Deus traz situações para provar a nossa fé, é com esse intuito também de nos fortalecer. A nossa fé sai mais forte em situações difíceis. Quando nós somos provados e depois aprovados, nós saímos mais fortes daquelas situações. Agora, depende de como nós encararmos, né, de como nós nos portarmos diante dessas situações difíceis. Nestes últimos tempos, uma multidão de pessoas tem sido atraída às igrejas buscando tão somente a satisfação dos seus interesses. Hoje, isso aqui é muito latente, né, meus irmãos? Nós vemos, né, não precisa nem de a gente visitar alguma igreja, mas a gente sabe que muitas estão lotando os templos, mas as pessoas com interesses egoístas, em busca somente de bênçãos, de satisfação pessoal, de realização pessoal. Isso devido a pregações que vão só nesse sentido, pregações de acordo com o que as pessoas querem ouvir. Muitos líderes têm sido omissos, não condenam o pecado, não falam sobre arrependimento, não falam que para se ter uma vida diante de Deus e para se conseguir suportar provações, devemos nos arrepender de nossos pecados e buscar uma vida realmente com Deus. Mas muitos pregam essas mensagens de teologia da prosperidade, confissão positiva, tudo tem que estar bem, você vai prosperar, você vai ganhar, você vai enriquecer, faça isso que você ganha isso, e vão ensinando uma espécie de troca, de barganha com Deus. Quando essas pessoas se veem em situações difíceis, elas não têm estrutura para suportar, porque elas aprenderam que tudo seria flores, que não haveria espinhos no caminho. Mas muitos líderes têm pregado sobre isso, e as igrejas enchem. Hoje não é difícil encher uma igreja, eu creio que não é difícil. Basta falar o que as pessoas querem ouvir, falar que elas não passarão por provações, ou muitas vezes falam até que vão passar, mas atribuem, mas você passa por provação, é o diabo, é maldição hereditária, isso vem lá do seu pai, do seu avô, tem que quebrar essa maldição hereditária na sua vida. O diabo é pecado, você está em pecado, como os amigos de Jó falaram para ele ali.
Você está em pecado, é por isso que você está passando por isso. Não ensinam que as provações vêm da parte de Deus, seja de que forma for. Ou Deus traz diretamente a provação, ou Ele permite a provação, como Ele fez no caso de Jó. Indiretamente. Satanás que trouxe toda aquela desolação, mas com a permissão de Deus. Mas as pessoas às vezes não são ensinadas. Então, a fidelidade delas está relacionada a interesses egoístas. Ou seja, como eu disse no começo, elas estão fiéis, elas não são fiéis. Enquanto está tudo bem, elas estão fiéis. No momento, se tudo virar de perna para o alto, elas não vão se manter fiéis, elas vão blasfemar, elas vão questionar, porque foram ensinadas dessa forma. A fidelidade cristã autêntica independe de circunstâncias favoráveis e positivas. Na verdade, revela-se nos momentos mais cruciais da provação, nos momentos mais difíceis. Quando a provação está no momento mais tenso e mais pesado, é que a fidelidade cristã vai revelar a sua autenticidade. Então devemos orar, meus irmãos, buscar em Deus, falar, Senhor, nos capacita a sermos fiéis, acima de tudo nas circunstâncias adversas. Quando tudo estiver apertado, quando tudo parecer desabar, nos capacita, Senhor, a sermos fiéis, que a nossa fidelidade seja autêntica. É por isso que a palavra de Deus nos encoraja dizendo, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Está em Apocalipse 2, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Eu fico pensando se Deus chegasse para nós, e como muitos aí falam, Deus falou comigo, Deus me falou isso, como que se ele sentasse, Deus sentasse frente a frente e olhasse e falasse, é isso, assim, assim. Muitos, Deus falou comigo, Jesus falou comigo, eu vi isso, um anjo falou comigo. Eu fico pensando, se isso realmente acontecesse, então, e se Deus sentasse na frente da pessoa e falasse, não temas as coisas que você tem que sofrer. Não é nem que você vai sofrer, é que você tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Palavra difícil, né, meus irmãos? Se nós ouvíssemos isso aqui, soubéssemos que estávamos aí prestes a ser lançados em prisões, se vier realmente uma perseguição à igreja, meus irmãos, a ponto de não podermos mais cultuar a Deus, e aqueles que se manterem firmes podem ser presos. Então, se nós ouvíssemos isso aqui, alguns de vós serão postos à prova, lançar em prisão alguns de vós, e vocês serão colocados à prova. Ser colocado à prova é passar por provações. Quando nós estamos passando por provações, nós somos colocados à prova para depois sermos aprovados. Tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A promessa é de ganharmos a coroa da vida, mas antes fala para sermos fiéis até a morte. Aí o bicho pega. Sermos fiéis até a morte. Será que as provações virão até o ponto de fazermos ser confrontados pela morte, como os cristãos da igreja primitiva eram confrontados? Jogados aos leões? Será que seremos um dia confrontados dessa forma e seremos fiel até a morte? Ser fiel até a morte é a questão de ser e não de estar. Aqui não fala, esteja fiel até a morte. O fato de estar, eu posso daqui a pouco não mais estar, mas o fato de ser é permanente. Se eu sou agora, eu serei depois, eu manterei uma constância. Fidelidade é constância. Fidelidade não é oscilação, é constante. Se está fiel na bonança, será fiel na hora que estiver faltando tudo. Assim como Jó. Era fiel na saúde, foi fiel na doença. Era fiel na riqueza, foi fiel na pobreza. Era fiel quando tinha todos os seus filhos ali. E depois também continuou fiel quando perdeu todos os seus filhos. Permaneceu fiel quando a mulher dele sugeriu que ele blasfemasse contra Deus, abandonasse a sua fidelidade e morresse. Ele permaneceu
e disse: eu recebi o bem de Deus, eu não vou receber também o mal. Ou seja, ele aceitou aquilo ali. Então, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade cristã autêntica se mostra desprovida de interesses egoístas. Ela se manifesta como gratidão e louvor a Deus pelo que Ele é, independentemente do que Ele faz ou deixa de fazer. É como diz a canção. Essa canção que é muito conhecida, se eu não me engano, é o Delino Marçal, o cantor, né? Eu não vou cantar porque eu sou ruim para cantar, meus irmãos, eu vou só ler aqui. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Muito forte a letra dessa canção, meus irmãos. Independente do que acontecer, Deus é Deus. Jó sabia disso, Jó testemunhou disso e Jó declarou isso. Eu recebi o bem, eu também não vou receber o mal, independente de circunstâncias que vier, Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. O problema é que nós condicionamos isso a só se Deus fizer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer o que eu quero, Ele deixou de ser Deus. Nós condicionamos um Deus santo à nossa ótica de fidelidade. E isso é perigoso. Deus faz, mas Deus também não faz. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Mas quando Ele não quer fazer, Ele não faz. E nós poderíamos mover céus e terra, que Ele continuaria não fazendo. A questão é que, quando nós desejamos tanto alguma coisa, nós ansiamos tanto por aquilo e nós oramos, buscamos em Deus. E às vezes nós achamos que Deus vai fazer, né, igualzinho a gente quer, né? Tintim por tintim. Porque às vezes até a gente põe até especificamente para Deus, não quer que Deus tire nenhuma vírgula dali. Mas Deus pode não só tirar uma vírgula, pode vir e rabiscar tudo aquilo ali e escrever diferente. Aí, como reagiremos numa situação dessa? Deus não fez da maneira que eu quis, mas Ele fez da maneira que Ele quis. E muitas vezes também nós podemos receber como resposta o silêncio de Deus. Pedimos, clamamos e recebemos em troca o silêncio de Deus. Se eu não me engano, na lição 3 eu falei isso aqui. Em muitas circunstâncias, o silêncio de Deus é a melhor resposta para nós. É a melhor resposta. Deus se mantém em silêncio muitas vezes pelo nosso próprio bem. Então, meus irmãos, o tópico 2, a fidelidade cristã é desprovida de interesses egoístas. Não pode estar motivada a nossa fidelidade somente a bênçãos. Ah, se ganhamos bênçãos de Deus, nós seremos fiéis. Mas se não, né, muitas pessoas são assim até com a igreja, né, com compromisso com a igreja, né? Enquanto está tudo bem, a pessoa está ali. Mas se acontece alguma coisinha que desagradou, ela não se mantém mais fiel à igreja. Ela sai, ela não quer mais saber, sai falando mal do pastor, falando mal da igreja. Então, o ser humano é muito tendente a isso, a condicionar a sua fidelidade ao que ele recebe. Mas nós devemos condicionar também ao que nós também perdemos. Muitas vezes o que nós perdemos também é bênção para a nossa vida. O tópico 3 e último para reflexão. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Deus recompensa sim a fidelidade dos seus servos. Acumulado, ou seja, será repleto de bênçãos, será cheio de bênçãos. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Então, o livro de Jó termina, como nós lemos aí no capítulo 42. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto possuía. Então vai relatando, né, que ele recebeu riquezas, teve outros 7 filhos e 3 filhas, moças muito formosas, que não havia em toda a terra mulheres tão bonitas quanto elas, né? Gemima, Késia e Querem Apu, que relata até o nome delas. Então, Deus ali mudou novamente a sorte de Jó. Poderia-se pensar que era um caso perdido, que não teria mais solução, mas Deus vem e muda a sorte de Jó e lhe dá em dobro de tudo que antes ele possuía. Mas por quê? Jó se manteve fiel em meio ao nada. Deus agora o colocaria novamente no tudo.
Ele se manteve fiel quando perdeu tudo. Então Deus o recompensou em dobro. Essa descrição, meus irmãos, produz grande conforto e alento àqueles que hoje estão passando por provações. Como eu disse, todos nós passamos, meus irmãos, por provações. Talvez alguém aqui está num momento de provação mais intenso, talvez uma questão de enfermidade, talvez perdeu um parente, talvez perdeu um emprego, está passando por um momento intenso de provação. Mas, meus irmãos, aqui quando fala que Deus vai nos cumular de bênçãos, se permanecermos fiéis, é um alento para quem estiver passando por isso. É promessa de Deus. Agora, essas bênçãos, meus irmãos, não quer dizer necessariamente que nós ficaremos ricos, que nós teremos uma saúde totalmente perfeita. Não quer dizer isso. Pela ótica de Deus, as bênçãos vêm, às vezes, um pouquinho diferente do que nós esperamos. Mas, sim, Deus pode nos prosperar, pode nos curar de uma enfermidade que pela medicina é incurável, mas as bênçãos, meus irmãos, de uma forma ou de outra, elas virão. Nós seremos cumulados de bênçãos se permanecermos fiéis. Ninguém deve desistir ou blasfemar contra o Senhor quando as circunstâncias se tornam difíceis e desfavoráveis. Precisamos manter a nossa fidelidade e perseverar até o fim, como Jó fez. A oportunidade de blasfemar contra Deus, de amaldiçoar Deus, ele teve. Quando a própria esposa chega ali, diante dele e fala isso. Amaldiçoa Deus e morre. Não mantenha a sua fidelidade, ao mau estado que você está. Amaldiçoa Deus e morre. Se entrega de vez. Por que você ainda está perseverando? Então, nós não devemos desistir, meus irmãos, ou blasfemar. Devemos aqui ver o exemplo de Jó e perseverar. Mesmo quando as circunstâncias estão totalmente desfavoráveis, precisamos manter a nossa fidelidade e perseverar até o fim. Perseverar é lutar, batalhar constantemente, não desistir. No Salmo 66, o salmista declara: Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Salmo 66, de 10 a 12. Começa dizendo assim: Pois tu, Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Acrisolar é fazer passar pelo crisol. O que era o crisol? O crisol era uma fornalha, uma caldeira, um recipiente que suportaria altas temperaturas, onde se eram colocados metais preciosos para serem purificados. Nesse caso do texto, a prata. Ela era passada pelo crisol para, em alta temperatura, separar as impurezas. Então ele usa essa linguagem figurada, que como se Deus tivesse jogado ele num lugar quente para que ele fosse purificado. Deus nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem. Então aqui o salmista reconhece que a provação veio de Deus. Tu, Senhor, nos fizeste passar por isso. Tu nos fizeste cair na armadilha. Tu nos acrisolaste como se acrisola a prata. Ele reconheceu que a provação vinha de Deus. Mas o final, meus irmãos, é que nos traz alento. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso, ou seja, depois de toda a provação, eles foram colocados num lugar bom, num lugar espaçoso. Ao final da provação, a bênção veio. Não foi um final de morte, foi um final de vida, mesmo passando por toda a aflição. Falando sobre a fidelidade recompensada, Tiago nos faz a seguinte recomendação: Irmãos, tomai por modelo no sofrimento, na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Tiago 5, 10, 11. E conforme Mateus 25, 21, o Senhor Jesus declara aos servos fiéis: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, Tiago nos orienta a termos por modelo de sofrimento e da paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor, e ele fala que temos por felizes os que perseveram firmes.
Não é feliz aqueles que desistem diante das provações, mas os que perseveram firmes, como os profetas perseveravam. Jesus disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Né? Se quisermos ser colocados no muito, temos que ser fiéis no pouco. Não somente estar fiéis, mas ser fiéis. Mas esse muito aqui, como eu disse, às vezes não é na nossa ótica. Pensarmos que também virão riquezas. A ótica de Deus não é igual à nossa ótica, irmãos. Muitas às vezes interpretam dessa forma: eu vou ficar rico se eu for fiel, e vai condicionando a sua fidelidade às bênçãos que ele pode receber. Estejamos prevenidos quanto à realidade das provações da vida, as quais precisam ser enfrentadas na dependência de Deus. Então, meus irmãos, nós devemos estar prevenidos que as tentações, as provações, as dificuldades virão, e nós devemos enfrentá-las na dependência de Deus. Por que nós fraquejamos muitas vezes? É porque nós queremos enfrentar as provações na nossa dependência, confiando na força do nosso braço, na nossa capacidade intelectual, achando que nós conseguimos fazer alguma coisa, que nós somos alguma coisa. Por isso nós nos decepcionamos e às vezes não conseguimos passar pelas provações e sermos vitoriosos. Então devemos estar prevenidos quanto a essa realidade, que as provações virão e elas precisam ser enfrentadas na dependência de Deus. Clamemos sempre ao Senhor: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jó foi provado e aprovado. Como eu disse, depois de ser provado, ele foi aprovado e saiu fortalecido daquela situação, ao ponto de dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te contemplo, ó Deus, a sua presença agora eu posso ver. Ele só percebeu isso no momento da provação. Então, ele foi provado e aprovado. Ele soube lidar com a realidade das provações e demonstrou uma fidelidade incondicional e experimentou a recompensa de sua fidelidade. Que esse magnífico exemplo de vida nos inspire durante a nossa caminhada. É muito importante, meus irmãos, estudar o livro de Jó. Muitos às vezes conhecem de uma forma superficial, é até um ditado aí, todos falam: não, ele tem a paciência de Jó. Às vezes pensa: Jó foi paciente. Não era simplesmente uma questão de se ter paciência em meio a tudo que ele passou, era uma questão de se ter fidelidade. Queremos a paciência de Jó, mas será que queremos a fidelidade de Jó? Então há muita ênfase nisso. As pessoas: Jó era um homem paciente. Às vezes nem sabe a história de Jó, como começou, como terminou. Falam: mas ele tem a paciência de Jó. Quando a pessoa é muito quietinha, muito paradinha, aí fala: tem a paciência de Jó. Mas o foco não era na paciência, e sim na fidelidade. Então, que nós possamos pegar esse magnífico exemplo para nós durante a nossa caminhada cristã, que com certeza terá provações. E Deus tem propósito por trás de todo sofrimento, meus irmãos, de toda provação. Mas esses propósitos estão muitas vezes ocultos para nós. Mas Deus tem propósito. Como estava oculto aqui para Jó, Jó não sabia porque ele estava sendo provado. Mas Deus tinha propósito. Estava oculto para Jó. Então, muitas vezes, quando somos provados, os propósitos de Deus estão ocultos para nós. Mas Deus tem propósitos. Deus não faz nada sem propósito. E as provações vêm dele, diretamente ou indiretamente. Sejamos fiéis ao Senhor, custe o que custar, sem jamais esquecer a promessa de que o homem fiel será acumulado de bênçãos. São abundantes as promessas de vitória da parte do Senhor. Aqui cita várias passagens de Apocalipse. Apocalipse 2, 7, 10, 11, 17, depois o capítulo do 26 ao 28, depois o capítulo 3, versículo 5, onde vai falar, ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida, ao que vencer, dar-lhe-ei se assentar comigo. Então, são várias promessas, mas aquele que permanecer fiel até a morte, aquele que manter a sua fidelidade nas adversidades. Enfrentemos as adversidades da vida, mantendo nossa fidelidade ao Senhor. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. É o tema da nossa revista aí, Mais que vencedores. Então, enfrentemos as adversidades, mantendo a nossa fidelidade ao Senhor. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E que possamos, meus irmãos,
viver como Jó e, ao final, dizer como Jó disse. Em meio às provações, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó tinha essa convicção. Estou passando por tanta coisa, mas o meu Redentor vive. E, por fim, ele vai se levantar sobre a terra. Tudo isso passará. Jó tinha essa confiança em seu coração. Então, que nós possamos assim, meus irmãos, como Jó, falar, em momento de provação, diga: eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, ele se levantará sobre a terra. Amém? Alguma colocação?